Opa, e aí, tudo bem com você? Quando eu entrei na faculdade, ainda lá no primeiro período, alguns colegas meus descobriram que eu era cristão. Muito por causa das coisas que eu postava na internet e também pelo meu histórico de pregar durante o intervalo na época do ensino médio. Nesse dia em específico, que eu me lembro, a gente começou a conversar sobre religião e cada um foi contando da própria fé, da história. E eu descobri que ali tinha gente espírita, gente da quimbanda e um colega lá que era ateu. Quando a gente saiu ali da faculdade, a gente voltou junto de ônibus e o assunto continuou. A conversa foi se aprofundando sobre as crenças e religião no geral, mas eu comecei a perceber que tava tendo uma tensão, sabe, no ar. Parecia que em algum momento alguém ia dizer assim, sei lá, do nada: então me prova que Deus existe. E do outro lado alguém ia responder: então me prova que ele não existe. E aí eu percebi esse climinha entre nós e eu simplesmente decidi falar pra ele: cara, pode ficar tranquilo, não vou ficar tentando te convencer de nada não, fica de boa. Depois desse momento ele baixou a guarda e a conversa mudou completamente de tom. A gente continuou falando sobre fé, ele me contou por que ele não acreditava na visão que os cristãos têm de um Deus e explicou que realmente não tinha fé em nenhuma divindade, e eu só escutei. Ele conhecia um monte de conceito teológico, citava versículo e tinha bastante informação sobre religião, mas ali ninguém estava tentando convencer de que um lado estava certo e outro estava errado. Era só um bate-papo despretensioso entre duas pessoas que tinham acabado de se conhecer. E algo que sempre me fascinou foi o fato de que as pessoas podem ter visões de mundo diferentes da minha. E a minha curiosidade de entender o outro é muito maior do que a vontade de simplesmente fazer você pensar exatamente como eu penso. E algumas pessoas já se incomodaram com esse meu jeito mais tranquilo de lidar com as coisas, como se eu não estivesse cumprindo o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, mantendo boa consciência. Percebe que no texto aqui, ele fala que a gente tem que responder tudo com mansidão e respeito. A Bíblia também fala em outros lugares sobre essa postura, por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 24 ao 25, está escrito: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão aqueles que se opõem. Também lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E eu já ouvi várias vezes na minha vida: se eu nunca debater, eu nunca vou converter alguém. Eu até concordo que, em alguns casos, um bom debate pode plantar uma semente na mente de alguém. Existem pessoas que têm esse chamado mesmo, essa capacidade de estudar profundamente e argumentar bem. Mas a verdade é que a maioria das vezes, esses debates acabam virando uma guerra de conhecimento, onde os dois lados ficam tentando provar que estão certos. E eu não sei qual é a sua crença e eu também não tô tentando fazer um discurso de boa vizinhança, só por educação. É que eu realmente valorizo o seu tempo e a sua vida. As coisas podem ser mais leves. Não é porque a gente não acredita na mesma coisa que a gente precisa viver em guerra. Uma vez eu vi um ateu dizendo que ele até gostava que os cristãos orassem por ele, né? Tinha amigos cristãos e ele gostava. Ele falava que ele não acreditava naquilo, mas que não havia mal nenhum em receber boas palavras. E no final das contas, tá todo mundo vivendo, descobrindo, evoluindo e aprendendo. A gente pode ser mais leve, a gente pode se respeitar mais. Eu sei que existem pessoas que realmente nasceram com esse gosto pelo debate, que conseguem estudar profundamente, como eu disse, decorar artigos científicos, conhecer muitos versículos e através dessas conversas ajudar quem tá em dúvida, quem tá perdido ou até com medo de questionar a própria fé. E por essas pessoas eu tenho a minha admiração e respeito, e se esse é seu chamado, faça isso com paz. A minha área é outra e eu também faço o que eu tenho que fazer com paz. Só não acho que você deve exigir dos outros aquilo que talvez seja a sua função. Se você nasceu com esse dom do debate, que Deus te abençoe, cara. Estude, se prepare, debata, em nome de Deus. Mas entenda, isso não é um jogo onde você ganha quando consegue levar mais uma pessoa para sentar no banco da sua igreja e receber algum aplauso do seu pastor. Ninguém deveria estudar a fé apenas para contabilizar um monte de gente sentada na igreja. A Bíblia fala que o testemunho mais forte é a própria vida. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 diz: procurem viver em paz, cuidar da própria vida e trabalhar com as próprias mãos. E que a sua vida seja um reflexo daquilo que você defende. Quando alguém disser para você o motivo de ter parado de acreditar em Deus, dê à pessoa a oportunidade de falar até o fim. Escute. Muitas vezes as pessoas chegam à própria conclusão só ouvindo elas mesmas. A Bíblia também nos lembra, lá em Tiago capítulo 1, versículo 19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Você pode ser usado pelo Espírito Santo até mesmo em silêncio, isso é o mais louco. Se tiver algo para falar, que seja uma palavra de apoio, de incentivo, de acolhimento, sabe? Apresente as boas novas e deixe que a pessoa siga em frente. O Espírito
Espírito Santo vai cuidar do resto. A Bíblia nos lembra que quem convence o coração das pessoas não é a gente. João capítulo 16, versículo 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, essa parte ela não cabe a nós. No mais, lembre de usar as palavras do seu favor, mas também saiba, quando o silêncio, falar mais alto. Apresente oração àquelas pessoas com quem você realmente se importa. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus não obrigou você a aceitá-lo, Deus não obrigou você a crer no nome dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Deus, ele bate na porta, ele não arromba. Eu sei que às vezes a sua preocupação é genuína, principalmente se tratando da salvação e do inferno. Você quer que as pessoas conheçam a Deus, quer que elas experimentem aquilo que você experimentou, mas cuidado para não transformar essa preocupação em uma guerra, porque no final das contas a fé não se impõe a ninguém. Ore comigo. Deus, muito obrigado por essa mensagem, obrigado por estarmos aqui unidos, debatendo a respeito da nossa fé, daquilo que nós cremos, que o Senhor possa estar preparando o nosso coração para termos mansidão a respeito da pregação, da evangelização, Pai. Nas vezes que a gente for falar com as pessoas a respeito daquilo que cremos, que a gente possa se tornar bons ouvintes, Deus, pessoas realmente pacificadoras e não aqueles que ficam ali sempre raivosos, parecendo que não creem muito na palavra que estão defendendo. Que a gente possa honrar o seu nome com as nossas atitudes, Pai, e não somente com as nossas palavras. Esteja nos capacitando através do Espírito Santo para sermos cristãos genuínos e fazermos a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para nós orarmos juntos. Que Deus te abençoe.